Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Meu nome é Rebeca e hoje eu gostaria de compartilhar uma passagem com vocês. Ela se encontra em Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 35. É uma passagem que talvez não seja tão conhecida, talvez você não conheça, mas o título dela é No Caminho de Emaús, e no versículo 14 diz assim: que no caminho dois homens conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Bom, o que acontece aqui? Nessa passagem, ela ocorre, na realidade, no mesmo dia em que Jesus ressuscitou. Então, no mesmo dia que Maria encontrou o sepulcro aberto, ela viu Jesus, enfim, essa passagem acontece no mesmo dia, e dois homens, eles estavam realizando uma viagem, eles estavam caminhando até Emaús, no caso, e durante essa caminhada, Jesus se aproxima deles, mas eles, como a própria palavra diz, foram impedidos de reconhecê-lo. E o que eu acho interessante nessa parte do capítulo 24 é que esses dois homens, eles estavam caminhando e começam a conversar com Jesus. Jesus começa a ensinar a palavra a eles, mas eles não reconheceram quem ele era. Inclusive, Jesus, quando começa uma conversa, eles inclusive falam a respeito das últimas coisas que haviam acontecido, que no caso seria a crucificação e a ressurreição de Jesus ainda não, mas no caso seria a crucificação dele. E mesmo tendo conversado com ele o dia inteiro praticamente, eles não puderam reconhecê-lo. E isso eu acho muito interessante no nosso dia a dia. Nós às vezes não reconhecemos quando Jesus ele está presente em alguma situação, ou quando Jesus ele realiza alguma obra, quando Jesus ele realiza alguma coisa, nós muitas vezes somos impedidos de reconhecê-lo. E as pessoas às vezes se perguntam por que isso acontece. Isso está explicado logo nos versículos seguintes, que diz assim: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. O que aqui o último versículo diz que então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Existe uma coisa, um conceito na realidade no cristianismo, que mesa significa comunhão.
Então, o fato de se sentar e comer com outras pessoas significa que você tem um certo nível de intimidade. Inclusive, não era comum para judeus se sentarem com gentios, porque eles não achavam isso sensato, justamente por causa do que o sentar à mesa representava para eles e ainda representa. Então, o que eu estou tentando dizer aqui é que nós só seremos capazes de reconhecer a ação de Deus ou a presença de Deus nas nossas vidas a partir do momento em que nós tivermos intimidade com Ele. E não é qualquer intimidade, porque eles tiveram um relacionamento com Jesus no caminho, quando eles estavam conversando, quando Jesus estava ensinando a eles. E eles tiveram um nível de intimidade quando convidaram Jesus a passar a noite ali. Mas eu duvido que se eles tivessem apenas parado, convidando Jesus e Jesus aceitando, mas não tivessem assentado à mesa, muito provavelmente eles não teriam reconhecido quem Jesus era, que Jesus havia ressuscitado. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Ela é muito simples, mas eu gosto de pensar que o evangelho de Deus, ele é formado por coisas simples que nós colocamos em prática no dia a dia. Não são coisas fáceis de fazer, são coisas fáceis de entender, mas para aplicar no nosso dia a dia, elas se tornam um pouco mais difíceis e às vezes nós nos esquecemos desses conceitos básicos, que devemos ter intimidade, uma intimidade cada vez em um nível mais profundo com Deus, para que nós possamos reconhecê-lo. Eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra e até a próxima.